Amém, meus queridos irmãos? Amém. Todo mundo encontrou Abacuque, capítulo 1? Vocês são bons de Bíblia, hein? Rápidos. Vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, mas a gente vai ler mais textos no decorrer da exposição. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até aqui. Pai querido, fala aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra que é inerrante, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra que é indestrutível, a Tua Palavra que é eterna. Tudo passará, exceto a Tua Palavra. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade de culto. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, essa vai ser uma sequência de estudos. E Abacuque ele está muito ligado naquele contexto ainda de que a destruição do reino do sul se aproxima. Para os irmãos entenderem, Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Reino do norte ficou formado por 10 tribos e reino do sul por 2 tribos. E agora o profeta Abacuque está naquele mesmo ambiente de profecias, digamos assim, do que Miqueias. E se vocês recordam dos estudos que nós tivemos algumas semanas atrás, nós estudamos as profecias de Miqueias. E Miqueias profetizava que assim como o cativeiro babilônico veio para Samaria, assim viria também o cativeiro babilônico, não, o cativeiro assírio viria para Samaria, assim também viria agora o cativeiro babilônico. E por que o cativeiro babilônico viria sobre o povo de Deus? Por causa da corrupção do povo. E nós vemos que a justiça estava distorcida, o Estado estava aparelhado com o crime, se instalou no meio do povo de Deus o crime organizado, o poder religioso estava corrompido, então só havia profecia se você pagasse. Então você pagava e ouvia coisas boas. A família que não tinha condição de pagar o profeta ou o sacerdote só ouvia maldição. E nós olhamos para aquela situação e parece que Miqueias estava caminhando nas ruas do Brasil semana passada. A Bíblia, ela chega a ser chocante de tão atual. Saudoso Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia é a palavra de Deus e ela fala conosco. Agora então nós vamos encontrar este homem chamado Abacuque, o homem a qual a Bíblia não fala da sua família, não fala da sua genealogia, e ele é citado apenas 2 vezes nas Escrituras, uma delas aqui no próprio livro, na própria profecia que ele escreveu. É muito interessante porque Abacuque, um dos significados de Abacuque, significa abraçar. E existem aí 2 maneiras de interpretar o nome de Abacuque. A primeira é um abraço como se fosse um golpe de luta. E nós vamos encontrar esse homem não lutando com Deus, como Jacó lutou com o anjo, mas nós vamos ver esse homem lutando consigo mesmo. São 3 capítulos e nos 2 primeiros capítulos esse homem está completamente revoltado. Ele está vivendo tensões na sua vida e mesmo amando a Deus, ardentemente, sendo apaixonado pelo Senhor, ele está em conflito consigo mesmo. E os seus ideais se chocam com os ideais do Criador, a ponto dele dizer: Senhor, como podes, o Senhor que é tão puro de olhos, usar uma nação pagã dessa para afligir o teu povo? Ele entrou em parafuso. Como pode um Deus santo usar a maldade como sua vara de correção? Abacuque então estava em luta consigo mesmo. Mas eu gosto muito da interpretação de Lutero.
Lutero olha para Abacuque e em um dos seus comentários ele diz assim: o abraçar de Abacuque é aquele amigo que Deus levanta para te dar um abraço naquele momento de aflição que você está vivendo. Abacuque, mesmo vivendo um drama interior, ele estava consolando a nação, dizendo: gente, tenham calma, tudo isso que nós estamos vivendo ou que nós vamos viver vai passar. E ele consola o povo dizendo: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os nossos rebanhos sejam arrebatados, vamos nos alegrar no Senhor, vai passar. Então Abacuque, ele é esse homem. Abacuque é esse homem diferente de todos os outros profetas. Porque se você estuda os profetas e as profecias, você sabe que o profeta, ele fala da parte de Deus para o povo, não é isso? Todos os profetas, exceto Abacuque. Abacuque é o contrário. Ele fala do povo para com Deus. Em nenhum momento você vai ver Abacuque denunciando o pecado do povo, ou dizendo: arrependam-se porque o castigo vem. Assim fez Miqueias. Agora Abacuque profetiza diferente. Abacuque não é um pregador, muito mais do que um pregador. Abacuque é um intercessor. As profecias de Abacuque não são pregações, e sim orações dele dizendo: Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós vamos sofrer? Até quando o teu povo vai ficar sem aliança contigo? Abacuque é diferente, porque ele intercede do povo para Deus. E glória a Deus por isso. Existiam então, na época de Abacuque, para nós, já que nós entendemos um pouquinho como Abacuque era e qual é o seu modo de agir, nós precisamos entender o contexto. Naquele contexto existiam 3 grandes potências mundiais. A primeira delas, a Síria, a segunda, o Egito, e terceiro, cresciam os caldeus. Os caldeus estavam aparecendo na história. Os caldeus são os babilônios. Em 722 a.C., os assírios invadiram Samaria, reino do norte. Chegaram e destruíram todas as cidades fortificadas e chegaram até Judá. Lembra disso? Isaías profetiza. Isaías está em Judá. O rei Ezequias se desespera. O rei Ezequias arranca o ouro até das portas do templo e tenta fazer um acordo com Senaqueribe. O rei Ezequias tenta resolver o problema por si só. E o que ele recebe do rei assírio, além do desfalque financeiro, sabe o que ele recebe? Uma carta, dizendo o seguinte: nós vamos entrar aí, e nós vamos fazer uma mistura de urina e fezes, e antes de nós matar todos vocês vão beber essa imundícia. O rei então recorre para o Senhor, e o profeta Isaías, que profetiza no templo, e Miqueias, que profetiza nas praças, Isaías dá uma palavra e diz: olha, o Senhor mandou dizer uma coisa: nesta peleja vocês não vão pelejar, nenhuma flecha deles vai cair para dentro das muralhas, e ele vai voltar envergonhado. Naquela noite, o Senhor dá ordem a um dos seus anjos. O anjo desce no arraial dos assírios e mata ali 180.000 assírios. O rei Senaqueribe volta com o rabinho no meio das pernas e é morto pelos seus próprios filhos diante de um seu falso Deus. Só que o povo de Judá olhou esse livramento, mas não mudou, não se arrependeu, continuaram ouvindo a palavra e se afastando de Deus. Conforme mudava o governo, se entrasse um rei que temia a Deus, o povo temia a Deus. Se entrasse um governante que não temia a Deus, o povo se afastava de Deus. E aí nós vemos, o profeta Miqueias então entra na história e começa a profetizar a corrupção. Nós vemos um grande avivamento na história quando o rei Josias assume o governo e o reinado. Ele traz a palavra de Deus que estava perdida para o coração do povo. Mas logo o rei Josias morre e o seu filho Jeoaquim assume. Jeoaquim é um homem que anda na contramão de tudo, na contramão do seu pai. O que Josias fez, Jeoaquim desfez. E Jeoaquim conduziu aquela nação que viu o livramento do Senhor contra os assírios, mais uma vez ao paganismo. E agora então, Abacuque está profetizando nesse reinado,
nesse reinado. O que nós precisamos entender, irmãos? Em primeiro lugar, que ou você se arrepende e obedece e vive em paz com Deus, ou você será corrigido pelo Senhor. Nós vemos que Judá agora entrou no corredor da punição do Senhor e foi punido com vara de ferro. Nós precisamos entender que Deus, Ele é 100% bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é santo, e por ser assim, Ele usa a correção para com os seus filhos. Assim teve que acontecer com Jerusalém, e no ano 612, a Babilônia esmaga o Império Assírio. Em 605 a.C., Faraó Neco marcha com os seus exércitos até o norte da Síria, cruza o território de Judá e vai enfrentar os caldeus, os babilônicos. E ali então os babilônicos, eles colocam uma derrota, uma terrível e fragosa derrota sobre os egípcios. E essa batalha é conhecida como a Batalha de Carquemis, ou Carquemes. Nabucodonosor esmagou os assírios, esmagou o Egito. Agora a potência mundial é esse império. Eles estão perto de Judá e ele não perde tempo. Logo ele sitia aquela cidade. Logo em seguida da vitória em Carquemes, Nabucodonosor então não perde tempo e começa a invasão em Jerusalém. E essa invasão acontece em 3 etapas, no ano 605. Por que é muito importante você aprender isso? Porque foi nesse ano que Nabucodonosor levou alguns dos utensílios do templo, alguns vasos e alguns nobres como escravos para a Babilônia. Dentre esses nobres estava Daniel e os seus amigos. No ano 597, uma outra investida, e a última investida se deu no ano 586, onde os babilônicos então invadem mesmo a cidade, derrubam as muralhas, matam a fio da espada todos aqueles moradores, causam a destruição total do templo e ainda queimam o templo, se cumprindo então aquilo que o profeta tinha dito. E é nesse contexto de ascensão do Império Babilônico, cerco em Jerusalém, um rei ímpio governando uma nação, conduzindo uma nação ao paganismo, que Deus levanta um profeta chamado Abacuque. Deus abraça o seu povo através do seu profeta. Como eu disse, na maioria das vezes o profeta ele fala da parte de Deus para com o povo. Abacuque é o contrário. Ele fala do povo para com Deus. E aqui nós vemos então uma oração. A oração de Abacuque dizendo: até quando, Senhor? Deus usou Abacuque com um propósito específico de guiar Israel em direção à fé e obediência ao único e verdadeiro Deus. Deus precisa dos seus profetas do século 21 para conduzir a sua igreja de volta ao verdadeiro amor, e nós vemos isso no livro de Apocalipse. Olha, tenho contra ti que deixaste o quê? De dizimar, deixaste de ofertar, deixaste de frequentar o culto, deixaste o teu primeiro amor. A palavra do Senhor continua nos nossos dias, e muito mais nos nossos dias, dizendo: voltem para o Senhor. E nós só vamos conseguir voltar para o Senhor através da palavra. O profeta Abacuque também foi usado para trazer esperança em um momento de crise, em um momento de aflição que sobreviria sobre aquela nação. Abacuque também é um homem com uma paixão ardente por Deus. Note no versículo 12 comigo, do capítulo 1, como é que ele fala com Deus. Veja aí: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Abacuque era um homem extremamente apaixonado pela honra do seu sagrado Deus.
Mas mesmo sendo um homem apaixonado por Deus, ele viveu uma crise. O que quebra aqui aquele conceito neopentecostal de que se você vier para Jesus Cristo, você não terá mais nenhum problema. Abacuque não era apenas um membro de igreja, irmãos. Ele era um profeta. Ele falava com Deus. Interessante que Jó faz várias perguntas para Deus e Deus não responde nenhuma. Muito pelo contrário, Jó naquele sofrimento, Deus faz inúmeras perguntas retóricas para Jó, dizendo: onde você estava quando eu estendi o céu? Quem guiou meu espírito? E Jó fica agora Abacuque. Abacuque pergunta e Deus responde. Abacuque é um homem que tem intimidade com o Senhor Jesus, e mesmo tendo intimidade com Deus, ele passou uma crise autógena. Talvez você está passando por isso, uma crise autogerada. Você está sorrindo por fora, mas por dentro só Deus sabe como é que você está. Eu quero dizer para você, irmão, que tem cura para isso, tem solução para isso, mas isso também não é coisa muito anormal, não. Os profetas enfrentaram isso, essa dificuldade. Abacuque, mesmo sendo apaixonado por Deus, viveu uma profunda crise devido à aparente indiferença de Deus para com a terrível situação espiritual do seu povo. O que nos leva a pensar também, irmãos, o pedido que a irmã fez aqui na hora da oração é um ponto do meu sermão. Nós, como cristãos, precisamos orar por um despertar espiritual. Você vai ver que foi simples o que aconteceu aqui, e muitas vezes nós dificultamos. Quando o Senhor Jesus Cristo requer de nós o joelho dobrado e um coração sincero, quando o Senhor Jesus quer de nós oração e confissão de pecado, e nós estamos querendo comprar, fazer, não, eu vou na 7ª sexta-feira da quebra da maldição, eu vou cheio de mandinga gospel, e Deus não quer nada disso, irmãos. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita. Veja o que esse homem fala no versículo 2: até quando, Senhor, eu clamarei, e tu não me responderás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Ele viu a corrupção do povo. Falou: Senhor, por que o Senhor me mostra essa corrupção? Eu oro e clamo, eu peço avivamento, mas o avivamento não vem. A coisa não deslancha. E aí Deus responde. Vamos ver a resposta de Deus para Abacuque? Esse primeiro trecho, Abacuque está pedindo uma resposta do Senhor. Senhor, o que está acontecendo? O teu povo está perdido. O teu povo não está tendo vida pactual com o Senhor. Eu só posso clamar ao Senhor. Qual é a resposta, Senhor? E Deus responde. Veja aí, só que não responde como o profeta quer. Do 5 em diante: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Imagine só se parasse aqui, irmãos. O que você interpreta desse versículo? É Deus falando que vai mudar minha vida, que vai transformar minha vida, que vai me tirar do fundo do poço, que vai me colocar sentado junto com os príncipes e com os sacerdotes. Mas o versículo continua, o texto continua. Olha a obra que o Senhor vai realizar no meio do seu povo. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem os reis, e os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Mas olha que frase interessante, a última: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus.
Quando o profeta pergunta: Senhor, até quando? Qual a solução para o povo? Qual a solução para esse? Deus fala o seguinte: sabe qual é a solução para o meu povo voltar a me amar como eu devo ser amado? É o remédio amargo. Talvez no coração o profeta queria algo mais suave, mas o Senhor diz assim: não, para você entender que eu sou Deus e que você é povo, vai vir uma crise. Os caldeus estão chegando aí, os babilônicos estão chegando aí, para você voltar a reconhecer e tirar do trono do seu coração coisas que você colocou no meu lugar. O tempo ruim vem, as provações vêm, para que você entenda nesse momento amargo que eu sou o teu Deus, que só eu posso te livrar, que só eu posso conduzir a sua vida, que só eu posso te salvar. E o profeta então entra em parafuso. O profeta entra em parafuso. Ele não consegue entender aquilo. O Senhor responde: eu vou mandar a Babilônia. E o profeta então fica mais confuso ainda. Ele não conseguia compreender o modus operandi de Deus. E Deus está dizendo: vocês se afastaram de mim, vocês se aproximaram dos pagãos, agora vem sobre vocês uma nação pagã para castigar. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes não compreenderemos o porquê das coisas, mas devemos manter viva a esperança de que Deus tem o melhor para nós, de que Deus tem para os seus filhos pensamentos mais altos e caminhos elevados, de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas que Deus não é um Deus que se deixa escarnecer. E eu não falo isso em tom ameaçador, irmãos, porque longe de mim, pecador que sou, clamo eu pela misericórdia de Cristo na minha vida. Mas a palavra do Senhor é clara: de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E aquela nação então colheu algo amargo do Senhor. Mas o Senhor também deixou aqui uma pista para nós do que ele faria, não agora com o seu povo, mas com aquela nação a qual ele usa como vara de correção. A parte B do versículo 11: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Irmãos, a palavra do Senhor em Provérbios 21, versículo 1 diz assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, tudo quanto quer o inclina. Deus, em Isaías, capítulo, agora eu não vou falar porque eu posso estar enganado, o capítulo, se eu não me engano é capítulo 45, mas me corrija se estiver errado. Capítulo 45, Deus diz assim: eu crio o mal, eu suscito o mal. O mal a qual o Senhor ele está dizendo ali que ele cria, não é o mal pecado. Quando nós lemos o contexto, nós vemos que é o mal calamidade. É o mal calamidade. O Senhor aqui, ele diz o seguinte: eu vou usar os caldeus, os babilônicos, como remédio amargo contra o meu povo. Mas isso não significa que os caldeus, por estarem cumprindo a minha vontade, eles estão livres do meu juízo sobre a vida deles também. Deus inclinou o coração do rei Nabucodonosor, que já era mau e perverso. O rei Nabucodonosor, quando invadiu em 586 a.C. Jerusalém e matou aquele povo, ele não estava fazendo aquela obra de Deus. Ele estava fazendo aquilo porque ele era mau. Aquilo lhe causava prazer, e por causa disso o Senhor também o corrigiu. E por causa disso o Senhor também afligiu aquela nação. Por isso no versículo 11 ele diz: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Nós precisamos entender que Deus também usa momentos difíceis. Nós gostamos muito de atribuir coisas boas a Deus e coisas ruins ao diabo. E a gente acaba criando um outro Deus, que está quase no mesmo patamar que o nosso Deus, que é o Deus, com D minúsculo entre aspas, diabo, que reina no inferno. Saiba que o inferno não é do diabo não, irmãos. O inferno foi criado por Deus,
e o diabo será atormentado no inferno pelo Cordeiro de Deus. Está lá em Apocalipse 13. O diabo não é rei do inferno, ele não é rei de coisa nenhuma. O inferno é uma tortura, é uma prisão criada por Deus para torturar o diabo, seus anjos e todos aqueles que forem para lá. O diabo não está batendo contra Deus aqui não. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes coisas ruins acontecem na nossa vida porque nós plantamos, nós negligenciamos o Senhor, nós nos afastamos do Senhor e aí nós colhemos aquilo que nós plantamos. O Senhor está dizendo aqui que Ele traria esse povo para fazer tal obra. E isso então levantou uma outra tensão na cabeça de Abacuque. Abacuque agora, a primeira tensão dele era: até quando eu vou clamar, Senhor? Até quando? Agora Abacuque ficou mais confuso ainda. E ele diz: mas como é que pode o Senhor puro de olhos? Veja aí o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque, nos versículos sequentes, ele vai dizer o seguinte: Senhor, está certo que esse povo, nós não somos um povo tão bom não, mas eles são piores que nós. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim: Senhor, por que é que eu estou vivendo isso na minha vida? Quantos bandidos aí, eu já falei isso, quantos bandidos estão saudáveis e eu diabético, Senhor? Quantas pessoas maldosas no mundo e não acontece nada de ruim com elas, e eu tento levar a minha vida certo, fazer tudo o que é certo, acontece coisa ruim. Não pense que esse drama é um drama só seu ou meu, não, isso é histórico, irmãos. E esse drama é muito usado para tentar diminuir o nosso Deus, dizendo: por que é, se o teu Deus é tão bom, por que é que acontece coisa ruim com pessoas boas? E nós sempre partimos do pressuposto que todo mundo é bom, né? Agora, se você partir do pressuposto que todo mundo é ruim, que está acontecendo aquilo porque aquela pessoa merece aquilo, aí fica um outro pensamento. E o profeta está dizendo isso: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor não consegue nem olhar para o pecado. Como é que o Senhor usa esse povo? E eu vou dizer para você, irmãos, que Deus não responde essa pergunta para ele. Deus não responde essa pergunta para o profeta. Mas o silêncio de Deus, o silêncio de Deus e aquela aflição que estava às portas, a cortina de Judá já estava se fechando, irmãos. Judá estava à beira do abismo. Aquela aflição levou o profeta a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aqui você chegou em uma encruzilhada. Ou você se desvia, ou você se achega mais perto do Senhor. Quando você tem um encontro com o Evangelho, por isso que o Evangelho é uma espada. Ou ele quebra as tuas algemas, ou ele te sentencia à morte. E o profeta, mesmo sem entender o que estava acontecendo, por que Deus estava usando aquela nação pagã para vir sobre o seu povo, ele tomou uma atitude. E a atitude que eu gostaria que você tomasse nessa noite. Leia comigo o capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Sabe o que ele fala? Senhor, eu não sei por que o Senhor está fazendo desse jeito, mas eu vou orar. Eu vou chegar mais perto do Senhor, eu vou entrar no meu quarto, eu vou entrar no meu canto que eu tenho com o Senhor, eu vou assumir uma postura de vigia, eu vou ver se o que está acontecendo de ruim comigo não são porque são atitudes que eu mesmo estou tomando, eu vou vigiar para ver o que é que está acontecendo. Mas a certeza que o profeta tinha era que Deus iria falar com ele. Veja aí, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Irmão, Jesus Cristo ressuscitou, você sabia disso? Aconteceu há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Talvez a notícia está chegando um pouco tarde na sua vida, mas Jesus
ressuscitou. Ele não é uma história fictícia, ele não é um folclore, é uma pessoa, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado que morreu pelos meus e pelos teus pecados, que ressuscitou e vive está e escuta as nossas queixas e fala conosco. Eu não sei qual é a dificuldade específica que você tem enfrentado, mas se coloca em oração, clama a Deus, busca a Deus, não para de buscar até que Deus fale contigo. E o profeta então fez isso. O profeta fez isso. E por incrível que pareça, irmãos, o livro então registra que o profeta mudou da profunda aflição, da profunda dúvida, para uma crença e uma esperança firme no Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o profeta fez? Para mudar, para vencer esse estado depressivo que ele estava, para vencer essas lutas que ele estava enfrentando, ele fez campanha do sal grosso, campanha da rosa ungida, fogueira santa. Não fez nada disso, irmãos. O profeta se colocou em oração. O profeta entendeu que o que estava acontecendo somente Deus podia resolver, e através de uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, ele obteve a resposta. Leia comigo então a resposta do Senhor, versículo 2 até o versículo 5. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus, porque o profeta se colocou em oração, Deus respondeu ao profeta e disse: olha, escreve a visão que eu vou te dar agora, mas escreve em letras garrafais, escreve em tábuas e espalha por toda a cidade o que eu vou fazer. Para encerrar esse nosso primeiro estudo, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa muito importante, que apesar dos seus meios, os propósitos de Deus, os propósitos de Deus são consistentes e culminarão em salvação para os seus filhos e destruição contra todos os arrogantes, soberbos e autossuficientes. Devemos nos colocar em oração, como se estivéssemos em uma torre de vigia. Nós devemos buscar a Deus com um coração contrito, joelhos dobrados, muitas vezes sem entender o que Deus está fazendo, mas nós devemos buscar ao Senhor, clamar a Deus. Devemos nos ater, irmãos, que a resposta que precisamos, somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. E por isso essa resposta, ela vem do alto, do trono de Deus, do templo de Deus. Veja aí comigo o versículo 20 do capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa comparação que o profeta faz, essa referência que o profeta dá, de que Deus está no seu templo, mostra que Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Amém. Que a rédea da história nunca fugiu das mãos do Senhor. Entenda que a sua vida, a minha vida, ela não está ligada a essa circunstância. Nós dependemos do propósito de Deus. A circunstância pode ser a mais adversa que você esteja enfrentando, como um profeta. Ascensão de um império maligno, destruição batendo a porta, a nação, o povo de Deus abandonando a Deus. Mas o Senhor continua falando com os seus. O Senhor continua preservando os seus. E mesmo na crise, mesmo no momento difícil, os do Senhor Jesus Cristo prosperam. A referência de Deus no seu templo é essa.
O profeta então estava inquieto, aflito, com medo, desesperado por causa do terror babilônico, porque os caldeus escravizavam, matavam, cobravam altos impostos, passavam aí, e por onde passavam causavam grandes destruições. A cidade deles, a Babilônia, as muralhas eram altíssimas. Para vocês terem uma ideia, a história diz que passavam 2 carruagens por cima dos muros da Babilônia, de tão largo que eram os muros. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existiam jardins suspensos, a cidade era toda ornada por ouro e mármore. Tudo isso construído em cima de sangue das outras nações. E o profeta estava afligido diante de toda essa situação. Mas ele orou ao Senhor e Deus respondeu. Qual o tamanho do seu problema? Irmão, seu problema não pode impedir você de orar, não. Você precisa orar e clamar a Deus. Toda essa colossal capital, essa cidade monumental. Se você quiser conhecer Babilônia hoje, você precisa ir num museu. E numa salinha lá vão ter restos, cacos, pedaços, porque foi destruída pelo Senhor Jesus. O que é que você deve fazer então, diante desse problema que você está enfrentando? O que é que a igreja do Senhor deve fazer diante desse problema que está enfrentando? O que é que os servos do Senhor precisam fazer diante desse problema que estão enfrentando? Orar a Deus. Veja a frase para encerrar. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém. Tenha fé que Deus vai entrar com uma provisão nesse problema. Amém? Quarta-feira que vem nós vamos entrar então na profecia propriamente dita do Senhor contra os babilônicos. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Amém.